Dando continuidade à história Em Busca da Liberdade, ditado pelo espírito Juca Antônio, escrito por Humberto Fabri. Capítulo 9. Seres animalizados. Fomos despertados pelo professor de forma rude. Eu estava em sono profundo, mas eu recebi um pontapé considerável numa das tantas feridas que ainda estavam abertas nas costas, fruto das chibatadas que tinha levado no dia anterior. Cheguei a urrar com a dor que senti com esse último golpe. A minha vontade era de estrangular aquela criatura desprezível. E ele percebeu, pelo olhar fulminante que lhe dirigi, mas com desdém me falou: ótima reação. O exercício do teu ódio, que pode ser contra mim, não tem problema. Será de grande valia quando você tiver de trabalhar para recuperar os negócios que, por direito, pertencem ao nosso amado líder. E não pense que me intimido ou que eu espere que vocês dois, uns idiotas completos, gostem de mim. Sou, antes de qualquer coisa, um comandante que deve ser obedecido cegamente e pronto. Agora levante, lacaio miserável. Foi o que eu tentei, mas com a debilidade proporcionada pelos castigos, me levantar foi impossível. Então, por ordem do professor, o meu colega foi em meu auxílio e, na verdade, eu acabei me transformando num verdadeiro fardo para ele, que também não dispunha de tanta força física para me carregar. Saímos do casebre, seguindo aquele sujeito com ares de professorzinho barato e ridículo. Depois de uma caminhada penosa para mim e o meu colega, chegamos a um local onde homenzarrões, posicionados como guardas, vigiavam pessoas em trajes esfarrapados, todas elas em condições semelhantes às nossas, com a diferença de que, em sua maioria, estavam alienadas do que se passava consigo mesmas. O professor apontou-as para nós, informando-nos friamente: esses são os animais aos quais eu me referi ontem à noite. São vagabundos, posto que literalmente vagavam quando no corpo de carne, vivenciando exclusivamente para si mesmo. Muitos deles estiveram envolvidos nos mais diversos crimes, e quando saírem em definitivo do planeta pela morte do corpo físico, por não contarem com uma agremiação que os protegesse, como é o caso de vocês dois, ficaram vagando até serem capturados pelas nossas forças. Foram então deixados à nossa disposição para os mais variados serviços, testes e divertimentos. Temos, pois, de tudo para todos. Dizendo isso, ele se virou para os guardas de plantão e, com insinuações bizarras, apontando para duas mulheres com características e posturas estranhíssimas no quesito sexualidade, ordenou: guardas, tragam aquelas duas até aqui. Eles obedeceram de imediato, mantendo-as manietadas, com as mãos presas às costas e uma corda atada aos tornozelos, o que limitava o movimento das pernas. Notava-se que haviam prevenido qualquer tentativa de fuga. Trouxeram, pois, as infelizes até próximo de nós. Uma delas, mais ousada, ao se aproximar, dirigiu palavras de baixo calão ao professor, chamando-o de corvo. Fazia insinuações sobre a sexualidade dele e gargalhava estridentemente em seguida, completamente fora de juízo. Ele, aparentando calma e frieza de cálculo, achegou-se da mulher e lhe desferiu um tremendo soco no rosto. A infeliz foi lançada ao chão lamacento, completamente desacordada. Virou-se em seguida para um dos vigilantes e ordenou novamente:
Tragam outra. A esta aqui, quando voltar a si, aplique 20 chibatadas. O segurança agiu rapidamente, substituindo a pobre mulher por outra das prisioneiras. Esta também não demonstrava melhor condição que as colegas de infortúnio. O fato que aquele show de covardia fazia apenas com que aumentasse o ódio que eu sentia daquela figura asquerosa. Se era isso que ele pretendia, eu poderia dizer com absoluta certeza que ele estava sendo muito bem-sucedido. Já o meu colega parecia nutrir certo receio dele. Nem fixava os olhos nele diretamente, procedendo como um verdadeiro serviçal. Na minha desgraçada condição, para mim, pouco importava o que pudesse advir com as minhas atitudes arrogantes, porque o preço a pagar quando me encontrasse na terra já era por mim conhecido. Contudo, eu não contava ser recebido num local tão primitivo quanto aquele, nem de ser tratado como um animal desprezível. No fundo, eu tinha mantido a tola esperança de que o luxo que o dinheiro comprava no planeta de alguma maneira continuasse a me proporcionar facilidades quando eu estivesse na tão comentada dimensão espiritual. Mas eu realmente me enganara, redondamente. Interrompi esses meus pensamentos porque o asqueroso deu um comando ao 3. Coloque o saco de batatas, tal como se parece o 1, coloca-o no chão e vamos iniciar o treinamento. O meu colega ajeitou-me no chão da melhor forma que conseguiu e sentou-se ao meu lado. O covarde professor colocou as pobres moças à nossa frente, fazendo-as sentarem. Na verdade, elas foram literalmente lançadas ao chão como se fossem meros objetos. Ao ajeitá-las à frente de nós, aplicou-lhes fortes e condensadas energias diretamente no chakra coronário e frontal, dizendo em seguida: como podem notar, eu deixei essas mulheres catatônicas para que hoje vocês possam praticar o hipnotismo. Ele consiste em algo parecido com o processo de manipulação de energias que vocês praticaram com as ratazanas. Tenham em mente que a diferença entre essas moças aqui e aqueles animais é pequena, considerando-se o caráter de cada uma das prisioneiras. Voltarei dentro de algumas horas para ver como estão se saindo. O resultado que espero é que elas lhe obedeçam em alguns comandos, os quais, por sua vez, serão livres. Escolham aqueles que mais desejarem. E dirigindo-se aos guardas, disse com autoridade: olho neles também, pois a qualquer deslize não hesitarei em levá-los ao nosso líder. O maldito professor estava preocupado com uma possível tentativa de fuga de nossa parte. Não sabia, porém, que eu já considerara que não teria para onde ir, caso tentasse sair daquele antro. Talvez o meu colega tivesse esse plano, e desse modo, algum dos seus pensamentos tinham sido captados pelo professor. Nesse caso, fazia sentido aquele aviso. Capítulo 10. Obediência. Diante daquela jovem infeliz e um tanto alienada à minha frente, eu percebi que talvez não fosse tão difícil empregar os mesmos procedimentos que tinha aplicado com a ratazana, cujos resultados foram de considerável sucesso. Então, concentrando-me no seu chakra frontal, comecei a lhe enviar comandos. Os primeiros foram naturalmente que obedecesse aos meus interesses. Minha mão direita passou a se aquecer à medida que eu me concentrava, demonstrando que poderia utilizá-la para a transferência energética, levando a moça a um transe mais aprofundado. Portanto, como eu já observara no professor em ocasião anterior, comecei a movimentar a minha destra inicialmente no chakra coronário da infeliz,
e, ao mesmo tempo, com a mão esquerda, procurei transferir a ela os fluidos magnéticos por meio do seu frontal. Isso criou uma conexão energética entre mim e a moça. Com efeito, a minha energia figurava agora dentro do seu cérebro, que eu passei a observar pelo processo de vidência. As energias se concentraram inicialmente na glândula pineal da mulher, mas posteriormente afetou seu sistema nervoso central. Apesar dos meus limitados conhecimentos em fisiologia, não era difícil constatar que todo o seu cérebro era invadido pelas energias de transferência, um material escurecido, emanado através das minhas mãos. Os chakras daquela criatura, por sua vez, serviam aos meus propósitos, sendo portas de entrada para mim no seu frágil organismo. Logo, eu ordenava que ela procedesse a movimentos simples com o rosto, as mãos e a cabeça. Outra instrução foi a de se levantar e andar com certa elegância. Exultei diante dos resultados. Significaram para mim a constatação de que os meus esforços estavam valendo a pena. Com o devido cuidado que eu deveria tomar, poderia superar o asqueroso professor. Na verdade, em minha garantia, eu considerava o preparo que tinha alcançado no planeta, onde não me furtei de títulos acadêmicos, alguns deles comprados na ilegalidade, obviamente, mas com os quais, de alguma forma, suplantei os meus concorrentes mais despreparados. Certa experiência eu também havia adquirido, aliando-me ao que possuíam melhor nível, isso é, posicionamento político de monta ou autoridades venais que se prestavam ao envolvimento com o tráfico das mais variadas substâncias. Enfim, segundo as minhas avaliações, o meu desencarne de forma trágica fora tão somente um acidente de percurso. Fosse o que fosse, eu não suportaria ficar recebendo ordens de um palhaço primitivo, como aquele professor que procurava se destacar junto ao líder. Ele era um orientador de criaturas tão primitivas quanto ele, e eu tentaria por todos os meios possíveis superá-lo inicialmente para depois, quem sabe, investir contra o líder, tomando-lhe o poder. De todo modo, eu tive que sair rapidamente dos meus devaneios, pois eu percebi que estava perdendo o controle sobre a moça que se afastava do local, colocando os guardas em estado de atenção. Concentrei-me novamente e ordenei-lhe que retornasse, sentando-se ao local que lhe indiquei. Ela deveria permanecer em sono profundo, ao que obedeceu como um cãozinho devidamente treinado. Procurei então o meu colega para verificar os seus resultados. Ele alcançara sucesso em sua empreitada, mas aproveitava da pobre e esfarrapada mulher, ordenando-lhe atitudes corriqueiras na profissão que abraçara quando encarnada. Por alguma razão que não consegui explicar para mim mesmo, considerei aquilo desnecessário, além de extrema crueldade, apesar de estarmos juntos a criaturas semelhantes a nós, completamente amorais. O que mais me revoltou foi perceber que os guardas também olhavam com profundo interesse e sorrisos maliciosos aquelas cenas, até emitindo expressões libidinosas. Quando nosso professor retornou à situação promovida pelo número 3, com seus comandos, a mulher continuava frenética, envolvendo-o diretamente. O asqueroso, vendo a cena, gritou: "Que palhaçada é essa? Pare com isso já e tire essa mulher do transe." Virou-se para mim e ordenou: "Mostre-me o que conseguiu." Ordenei a repetição dos mesmos movimentos para aquela que eu comandava e percebi que o professor gostava do que via. Em seguida, pediu que eu também retirasse a mulher do transe e encaminhasse as duas até os guardas, que se encarregariam de enclausurá-las novamente.
Confesso que eu tive que disfarçar a pena que eu senti daquelas infelizes criaturas ao devolvê-las para as mãos dos cruéis vigilantes. Quando eu voltei a atenção novamente ao professor, eu pude ouvir o que estava ocorrendo. Ele, em poucas palavras, disse ao 3: Você é um imprestável, igual aos outros que expulsei. Eu vou lhe mandar para os mesmos serviços, seu imbecil. O 3 tentou argumentar. Mas, professor, eu consegui o resultado, que era hipnotizá-la. Ele não pôde continuar, levando do interlocutor uma violenta bofetada no rosto que o lançou ao chão. Enquanto isso, o primitivo vociferava. Resultados óbvios diante do que essa criatura fez quase em tempo integral na sua miserável existência. Ela mantém a sua condição mental vinculada às questões dos prazeres, seu idiota. Mas não sei por que estou lhe dando explicações. Aos brados, solicitou a presença de um dos guardas e ordenou: Leve-o até o nosso líder e diga que o incompetente precisa do mesmo encaminhamento dado aos outros montecaptos que eu despachei recentemente. O guarda obedeceu de imediato. O número 3, arrastado e aos gritos de perdão, foi sendo levado para o seu destino. Já o professor, ainda irritado, virou-se para mim e encerrou. Vamos ver quanto tempo você vai durar. Agora siga-me, pois eu quero lhe ensinar o preparo de algumas substâncias que servirão futuramente ao seu trabalho. Depois de eu presenciar aquelas últimas cenas, o melhor que eu faria era simplesmente obedecer, e foi o que eu fiz. Capítulo 11. Administrando o tempo. Retornamos para o casebre sem trocarmos uma palavra sequer. Quando chegamos, fomos direto para a frente da mesa instalada na saleta. Entre frascos e a sujeira reinante, o professor iniciou dizendo: Esses elixires são produzidos com algumas ervas da minha própria plantação. Aliás, elas são as mais resistentes na região onde nos encontramos, na qual, via de regra, quase não nasce coisa alguma. Utilizo também elementos minerais, entre outros, para produzir essas drogas, as quais aplicamos em alguém quando encontramos maior resistência magnética, esteja essa pessoa no corpo de carne ou fora dele. Achei curiosa a informação a respeito da utilização daqueles produtos em espíritos encarnados. Contudo, para não o interromper, dado que o seu humor desequilibrado era patente, não ousei formular uma pergunta naquele instante. Ele continuou com seu ar professoral. Ridículo, informando. Entretanto, por mais potente que seja o veneno que produzimos por aqui, é sempre recomendável a utilização dos recursos magnéticos para exponenciar os seus efeitos. Diante dessa informação, a dúvida surgiu de imediato e desta vez não pestagenei. Levantando a mão, sinalizei que eu gostaria de lhe apresentar uma questão. Ele, meio a contragosto por ter sido interrompido, autorizou. Nesse caso, eu prossegui. O senhor disse que eu devo utilizar os recursos magnéticos, mas se é assim, para que servirão as drogas produzidas por aqui? Quais efetivamente são os seus efeitos, já que o recurso primário que temos é a manipulação das energias direcionando-as ao serviço do nosso interesse? Ele me olhou com certo desdém inicial, talvez porque não fora até então questionado por qualquer um, tamanha concordância dos seus alunos. Assim respirou profundamente, mostrando o seu enfado, e respondeu: Você por acaso tem limitações mentais? Os elixires que produzimos são ministrados sempre no corpo espiritual do sujeito-alvo. Antes, porém, através da hipnose, surgimos como se fossem seus amigos espirituais, ou mesmo os carolas,
chamados de mentores. Então, colocamos à disposição do hipnotizado esses nossos produtos, orientando-os a consumirem porque são verdadeiros energéticos. Caso não obtenhamos sucesso no processo de hipnose, por exemplo, sempre poderemos aspergir sobre o sujeito-alvo, por nós tratado como obsediado, alcançando, porém, um resultado um tanto menor. No final, os elixires nos auxiliam razoavelmente quando das aplicações magnéticas, até porque, conforme eu já informei, todos os preparados que são da nossa responsabilidade implica naturalmente a magnetização. E encerrando as explicações, baixou sobre mim os olhos fulminantes, dizendo: tem mais? Eu não quero e não gosto de ser interrompido com perguntinhas. Portanto, preste a devida atenção e faça conforme as minhas indicações. Estamos entendidos? Sim, senhor, completamente. Ele iniciou com a sua empáfia, mas eu, no fundo, guardava para mim a ideia fixa de aprender detalhadamente cada tópico daquelas lições, a fim de que, um dia, fizesse virar o feitiço contra o feiticeiro. Ele não perderia por esperar. Afinal, na minha última e curta existência planetária, a única que tinha na memória, eu já liderava com tipos piores, dando-lhe o devido encaminhamento. Alguns foram apenas espoliados do que possuíam, porém, nos casos mais graves, eram efetivamente eliminados, ora em acidentes, ora sendo vítimas de pequenos assaltos na via pública. Enfim, naquele momento eu agi conforme as recomendações daquele asqueroso, pois eu também precisava me valer muito bem do tempo e então agir rapidamente. Muito provavelmente, segundo as minhas suspeitas, outros alunos seriam encaminhados para ali e eu não queria que alguém viesse a me imiscuir nos meus planos, até porque, nesse ramo, traidores era o que mais existia. Por mais interessante que pudesse ser, às vezes entregava os seus companheiros por nada, já que pouco depois também eram eliminados. Afinal, se haviam falado e se voltado contra um dos componentes da família, poderia muito bem proceder da mesma maneira com a chefia ou com outro qualquer, caso a situação lhe fosse favorável. Capítulo 12. O golpe. As semanas foram passando sob intensas humilhações durante as aulas ministradas pelo tal professor. Ser tratado como um estúpido, imbecil ou outras considerações pejorativas era o mínimo que eu recebia daquele maldito asqueroso. Alguns outros alunos haviam sido encaminhados para instruções, mas, em virtude do nível de exigência, somente 2 haviam ficado, tendo sido numerados conforme ocorrera comigo e os demais. No entanto, como a minha condição agora se diferenciava, preferi não me ligar aos 2 para evitar qualquer nível de intimidade, apesar de dormirmos no mesmo espaço daquela saleta imunda. Por sua vez, aos poucos eu fui me inteirando das fórmulas. Uma delas, extremamente energética, passei a utilizar para me fortalecer diante do quadro de total enfraquecimento em que eu me encontrava. A verdade é que eu passei a dominar muitas daquelas misturas poderosas, as quais podiam ser ministradas das mais variadas formas. Uma delas tinha um efeito tão devastador, levando a vítima a um estágio letárgico, que me interessou sobremaneira em função dos meus planos. Quando o professor saía a campo para instruir os outros 2 alunos, proporcionava-me determinado tempo que eu empregava procurando me aperfeiçoar e testar essas misturas em pequenos roedores, que, aliás, eram abundantes naquela região inóspita.
Quando percebi que havia exponenciado os efeitos da droga de maneira a surpreender a mim mesmo, separei o conteúdo no pequeno frasco e comecei a elaborar uma estratégia que eu conseguiria levar a cabo tão logo nos recolhêssemos para o descanso noturno. Calculava os riscos extremos do meu golpe, já que não alcançasse o sucesso desejado, a condição de escravo seria pouco para mim. As punições que sofreria seriam, no mínimo, aterradoras. Contudo, com a ousadia que sempre fora minha marca registrada, levaria o meu plano adiante de forma extremamente calculada. Dessa forma, certo dia, procedi aos meus exercícios como se nada estivesse acontecendo e aguardei o escurecer, o que naquela região significava aumentar apenas um pouco mais o aspecto saturno, dada a condição em que vivíamos. Ao me recolher, eu busquei dar mostras de estar com um sono pesado, esperando que todos também adormecessem realmente nessa condição. Logo era possível ouvir os roncos do professor na sala contígua, onde ficava instalado aquilo que poderia ser chamado de seu quarto, no pequeno casebre. Então, levantei-me sorrateiramente e, como um lobo que procura preparar o bote sobre a sua presa, me dirigi até o outro ambiente. Por sorte, segundo eu acreditava, o sujeito roncava tendo a sua bocarra completamente aberta. Retirei, pois, o pequeno frasco do meio dos meus farrapos, destampei-o rapidamente e despejei todo o conteúdo naquela boca imensa. Segurei-a imediatamente com uma das mãos, enquanto apoiava o meu joelho em seu tórax, para que o professor não pudesse se mover, livrando-se do líquido que o sufocava. Pude ver, pela pequena claridade que entrava pela janela escancarada, que os seus olhos se fixaram em mim com um misto de surpresa e de ódio. Contudo, o líquido fora engolido por inteiro. Assim, em segundos de pequena resistência, já era possível observar os primeiros efeitos, prostrando-o completamente. Seus olhos, antes de se fecharem por completo, estavam vidrados, empregando uma condição mortiça à sua feição. Para preparar melhor a situação como um todo, eu coloquei o pequeno frasco em sua mão, apertando-o firmemente. Era maneira de eu deixar a exata impressão de que ele havia ingerido aquele líquido por conta própria. Depois disso, retornei para a saleta onde os outros 2 colegas, extenuados, continuavam seu sono profundo. De minha parte, com toda a ansiedade que me envolvia, não preguei os olhos um minuto sequer. Pela manhã, esperei que um deles despertasse e chamasse o outro, estranhando o fato do professor não lhes ter surpreendido com a grosseria de sempre, acordando a todos com gritos e palavras de desrespeito. Então, procedi como se estivesse acordando naquele instante e esperei que um deles fosse ver o que estava acontecendo por ali. Assim que foi dado o alarme, levantei como se tivesse levado um choque de alta voltagem. Saltei em direção ao outro ambiente, sendo acompanhado pelo colega logo atrás. Analisando a situação, informei aparentando surpresa. Vejam, ele está com um pequeno frasco numa das mãos. Os outros 2 não sabiam o que dizer. Sendo assim, completei. Deve ter tomado alguma fórmula venenosa, acreditando se tratar de um energético ou algo assim. Não sei o que fazer. Creio que devemos chamar o nosso líder. Um deles, apavorado com o que presenciara, saiu rápido, informando que comunicaria o ocorrido para um dos seguranças do líder. O plano estava funcionando perfeitamente. Os 2 novatos sequer imaginavam que eu armara toda aquela situação. O que eu precisava fazer, então, era dar continuidade às simulações excessivas para impressionar o outro aluno que ficara em minha companhia. Assim,
Passei a me mostrar profundamente abalado, forçando as lágrimas, demonstrando, enfim, sentir enorme pesar pelo nosso estimado professor. Nada mais eu fiz além disso, já que naquela hora era esperar para verificar o desdobramento que isso teria. Capítulo 13. O interrogatório. Os riscos que eu assumira até então e os outros que viriam eram simplesmente gigantescos, pois tão logo o líder aparecesse ou fôssemos convocados para junto dele a fim de lhe prestarmos os esclarecimentos devidos, a sua capacidade mental, com os recursos de que ele dispunha, aliados ainda a qualquer insegurança de minha parte, me colocariam diretamente numa situação sem volta. Os castigos a mim infringidos a partir de então eram simplesmente inimagináveis. No entanto, o que jogava em meu favor era a sua capacidade magnética que, no terreno evolutivo em que nos encontrávamos, não poderia se diferir tão assombrosamente assim da minha. O melhor que eu poderia fazer seria manter-me firme para que durante o interrogatório eu não cometesse vacilo algum, não demonstrasse mentalmente qualquer ponto de fraqueza, porque isso seria de fato a minha condenação. Mas eu não pude dar continuidade a essa minha estratégia que montava mentalmente. Logo surgiu um dos guarda-costas do líder que, vendo a condição em que se encontrava o professor, assombrou-se sobremaneira. Apesar da sua cara tonha, foi possível notar a surpresa desagradável que o assaltou. Ele não fez comentário de espécie alguma, simplesmente saiu tão rápido quanto chegou para retornar alguns minutos depois com a ordem de que deveríamos nos apresentar ao líder para as devidas inquirições. Passei imediatamente a trabalhar a minha respiração através dos comandos que dava mentalmente a mim mesmo, recursos devidamente exercitados com o tal professor. Trabalhava as minhas emanações magnéticas no sentido de não me denunciar de forma alguma, criando com a minha mente uma redoma energética protetora para evitar que eu fosse alvo de uma auscultação mental mais profunda por parte do líder. Dessa forma, eu e os meus desafortunados colegas nos apresentamos diante do líder, que, sentado no seu trono ridículo e cercado de bajuladores e seguranças, ordenou que nos ajoelhássemos à sua frente nitidamente com a intenção de nos intimidar. Os dois imbecis que me acompanhavam estavam simplesmente apavorados por estarem pela primeira vez na presença do líder, vivenciando uma situação de completo desconforto. Muito perspicaz, ele não prestou muita atenção aos dois amedrontados alunos. Em vez disso, voltou seu foco na minha direção, perguntando de imediato: diga-me o que você ou vocês fizeram ao nosso estimado professor. Se confessarem rapidamente, empregarei certo grau de misericórdia nas penas devidas a cada um. Sem que ele conseguisse me intimidar, olhei-o com profundidade em seus olhos e respondi: da minha parte, não lhe posso dizer coisa alguma senão uma suspeita que tenho, a de que o nosso mestre, por alguma razão, talvez mesmo pela escuridão reinante no ambiente, tenha ingerido por engano um dos seus preparados, dada a cena que nós três pudemos observar, e que um dos teus comandados também acabou conferindo. Um dos dois alunos, apavorado que estava, terminou por interferir nesse momento com a voz trêmula. Completou: sim, é verdade, senhor. Fomos nós, eu e o meu colega, que despertamos o número 1.
O líder mostrou-se furioso e imediatamente ordenou que um de seus guarda-costas, que estava atrás de nós, fizesse silenciar o intrometido. Ele assim o fez com uma violenta pancada desferida com um porrete, levando o pobre infeliz à perda imediata de consciência. Por sua vez, o ocorrido serviu para distrair momentaneamente o líder, fazendo com que ele interrompesse a emanação de suas energias magnéticas sobre mim, buscando encontrar alguma brecha no que eu dizia. Mas eu realmente me mostrava confiante. Aprendera bem que as palavras têm força incalculável, porque envoltas em energias podem não apenas convencer de forma positiva ou negativa, mas também manter a aura de segurança em torno da pessoa, mesmo que ela esteja mentindo. Isso não seria improvável no meu caso, muito pelo contrário, era natural, dada a condição em que eu vivia, estando na mesma situação evolutiva daquele povo com o qual me envolvera. Com efeito, se houvesse alguma superioridade minha de natureza moral, como eu me redimir do ato contra o professor, por exemplo, eu seria literalmente descoberto. Assim, continuei firme em meus propósitos, sem que a agressão sofrida por aquele estúpido causasse em mim qualquer contrariedade ou mesmo receio. Na verdade, esse tipo de atuação do líder era o mínimo que eu fazia com alguém de minha equipe que fosse descoberto em erro, quando eu gerenciava a minha organização no planeta. Mas o momento não era para divagação. Logo o líder voltava à carga questionando: escuta aqui, seu espertinho. Você não quer que eu me convença com essa tua historinha esfarrapada de engano ou escuridão no local, levando o professor a cometer tamanho engano, quer? Com calma continuada, porque percebia que ele não conseguia adentrar no meu campo vibratório, respondi: Senhor, o que lhe narrei é exatamente a verdade. Caso a versão que lhe apresento não seja suficiente ou do teu agrado, eu sinto muitíssimo, mas eu não tenho coisa alguma mais a lhe dizer. Ele me olhou com certo grau de surpresa e, voltando-se para um dos seus bajuladores, que estava mais próximo, disse: o sujeito é de fato peitudo. E foi exatamente por isso que eu não me enganei quando escolhi como nosso representante no planeta. O lacaio concordou, aprovando o líder com ares bajuladores, acenando positivamente com a cabeça, enquanto este retornava sua atenção para mim. Por enquanto você está liberado, mas não pense que não darei continuidade às investigações, fazendo o que tiver que ser feito. E virando-se para um de seus guardas, ordenou: quanto a esses dois moleirões, leve-os para a sessão de tortura para ver se arrancamos alguma coisa deles. Aquele que se encontrava consciente tentou argumentar algo em seu favor, mas foi logo espancado e retirado do local junto com seu colega. O líder ainda me olhou desconfiado e, com o seu ar de realeza risível, disse: agora saia da minha frente. Aguarde até que eu tenha concluído o processo. Ficará, por esse tempo, circunscrito à propriedade que lhe for indicada. Na realidade, ele estava me transferindo para algum tipo de prisão, a fim de que eu não pudesse interferir nas investigações que a sua equipe faria na residência do professor, ou mesmo com ele, tentando tirá-lo daquele estado vegetativo em que se encontrava. E desta maneira, eu não tinha mais o que fazer senão esperar que os resultados que eles buscavam não fossem alcançados. Capítulo 14. O monstro sente saudades. Saí daquele ambiente acompanhado por 2 soldados rumo ao local designado pelo líder como a minha prisão domiciliar. Ali
Com absoluta certeza, eu seria vigiado durante 24 horas. Ao chegarmos, notei que se tratava de um casebre, mas com razoável quintal, cuja cerca era de pedaços de madeira e pequenos troncos. Entrei enquanto um dos guardas se posicionou à frente da casa, se é que aquilo pudesse ser chamado de casa, pois internamente o seu aspecto era pior do que a parte exterior. Estava desprovido de tudo o que pudéssemos considerar como básico. Havia apenas uma pequena mesa, um pedaço de tronco à guisa de banco e uma esteira em estado lamentável de imundície, estendida no chão de terra batida. Pelo menos no quintal viam-se algumas poucas ervas, algumas das quais eu havia manipulado nos meus treinamentos com o professor. Como eu não teria o que fazer durante o dia todo, eu decidi dar continuidade aos meus exercícios no preparo do elixires e também nos procedimentos magnéticos, usando como cobaia as ratazanas, que não eram incomuns em toda aquela cidadela. Com o tempo de sobra, preparei algumas armadilhas para aprisioná-las e dei andamento àqueles projetos, até porque eu não sabia ao certo o tempo em que ficaria submetida àquela condição de prisioneiro. Pelo menos algo me confortava. Não tinha sido enviado para as torturas como aqueles dois imbecis, dos quais eu soubera me valer de forma magistral, transferindo-lhes, de certa forma, algum percentual de culpa, pois a posição incauta dos dois, demonstrando imenso receio do líder, terminou por colocá-los naquela situação deplorável. Em síntese, os dias foram passando sem que eu tivesse qualquer informação sobre as investigações. Então, calculava pelo andar das ocorrências, se eu não estava sendo perturbado por coisa alguma, isso era um excelente sinal. Certamente os tais investigadores não deviam estar encontrando pista suficiente para me incriminar. Pensando assim, passei a intensificar os meus treinamentos com as ervas, com os materiais possíveis, enfim, que eu encontrava no quintal. Valendo-me das técnicas magnéticas junto às cobaias, além de lhes aplicar os produtos preparados, percebi que os efeitos eram mais efetivos com a utilização das minhas energias, as quais eu mesmo ignorava ter em tamanha proporção. Algo agora, então, fazia sentido. O líder seguramente devia ter percebido o meu potencial e, procurando de alguma forma me humilhar desde o princípio, talvez estivesse, com isso, temendo pela sua própria condição de liderança. Ou seja, ele devia estar se sentindo ameaçado por mim. Ora, esta é, via de regra, a condição de todos os que se envolvem com o crime. Frágeis pela ganância que sentem, sempre temem pela própria segurança, logicamente por terem uma liderança frágil. Exatamente por isso é que empregam a força em caráter rotineiro, buscando sempre a manutenção do poder. Eu mesmo não tinha sido vítima disso frente ao meu concorrente? Por alguns instantes, passei a me lembrar dos momentos finais da minha última existência. Aliás, as únicas lembranças possíveis naquela minha condição evolutiva, pois, na verdade, eu temia empregar algum procedimento capaz de me levar a adentrar num outro estágio que estivera no planeta, ou mesmo no plano espiritual, onde agora eu me encontrava novamente. Temia que me surpreender com os horrores de uma vida pior do que essa que eu experimentava agora. Uma condição de vida tão densa em todos os sentidos que lembrasse alguns dos locais mais abandonados da terra. Nessas recordações vieram-me as imagens de Ana Laura e da minha adorada filhinha Cristina, a princesinha que eu tanto amava. Onde estariam elas naquele momento e com quem?
Se eram verdadeiras as informações prestadas pelo líder, este de quem eu sempre desconfiava, enfim, se fossem verdades o que ele proferira, elas poderiam estar bem mesmo. Não sei o que se passou no meu íntimo naqueles instantes, mas um tipo especial de energia extremamente sutil, parecendo vir de um local distante que eu não saberia presenciar. Enfim, essa energia entrou em contato direto comigo, atuando delicadamente no meu chakra cardíaco. E de imediato ela fez com que, pela primeira vez, desde que retornei a esse plano existencial imediato à Terra, eu tive um olho úmido por lágrimas sinceras de saudade. Uma vez que o olho esquerdo não mais exercia naquela minha configuração, que, diga-se de passagem, era a de um monstro. Capítulo 15. O veredito. 3 longos meses se passaram comigo naquela prisão domiciliar, sem ter qualquer notícia sobre o ocorrido com o professor ou mesmo sobre o que estariam reservando para mim. Os dias se passavam lentos, por mais que eu procurasse controlar a ansiedade. Isso era claramente impossível. Eu continuava me exercitando com aqueles animais asquerosos. Produzia as fórmulas com o pouco material existente no quintal, mas isso a título de descontração, pois permanecia na companhia da vigilância ferrenha de 2 seguranças. Era óbvio que, de uma maneira ou de outra, o líder queria me intimidar, promovendo um desgaste psicológico em mim por conta das minhas atitudes pouco servis ou assustadiças naquela vez em que estivemos em sua presença. Eu e os outros 2 alunos. De qualquer forma, eu teria de aguardar mais umas 2 semanas até que um dos guardas-costas, sujeito que eu pude reconhecer como sendo um dos principais, ou talvez um encarregado mesmo pela segurança do líder, veio me buscar para que eu tivesse uma segunda sessão com o mandante. Dado o período em que estivera me esforçando no controle mental, procurei utilizar todas as forças possíveis para me mostrar tranquilo naquele encontro. Para isso, eu fui respirando profunda e calmamente durante o trajeto do casebre, onde eu ficara detido por mais de 110 dias até o seu chamado palácio. Verdadeiras ruínas imundas veneradas por toda a população local. Quando adentrei o recinto, o líder se divertia com 2 mulheres que tratavam suas respectivas sexualidades sob a forma mais primitiva que eu já tinha visto. Seus lacaios literalmente se acotovelavam em atitudes tão hostis quanto a das 2 pobres infelizes, promovendo grande algazarra. Alguns deles efetivamente se envolviam sexualmente na frente de todos, para o deleite da plateia insana. E tive de esperar que o rude espetáculo fosse encerrado para que o líder me atendesse. Na condição em que eu me encontrava e com o currículo que eu possuía, qualquer aspecto degradante do ser humano não deveria me tocar nas minhas fibras mais íntimas. Contudo, aquele espetáculo superava em muito os desequilíbrios em que eu vivera ou presenciara no mundo da dependência e no gerenciamento do comércio das drogas. Com esse mundo, o meu envolvimento não fora direto, a não ser quando o assunto fosse de relevância absoluta, pois eu contava com uma equipe muito bem formada e fiel, assegurando-me os negócios. Enfim, o espetáculo durou demasiado, até que finalmente as 2 infelizes foram retiradas do ambiente e a turba se acalmou. Muitos deles deveriam estar ávidos pela minha condenação. Por isso,
Mais uma vez eu entabulava que aquele teatro esdrúxulo só podia estar servindo de teste da minha concentração. Talvez o líder ainda buscasse me desmascarar diante do público, porque se eu estivesse de fato condenado, serviria de repasto para os monstros, ou melhor, para os seres muito semelhantes a mim, logo em primeira instância. Então, o líder, ao longe, olhou-me certeiro e ordenou: Número 1, aproxime-se. Cheguei mais perto do arremedo daquilo que poderia ser um trono e aguardei calmamente os desdobramentos. O líder mediu-me de cima a baixo com um olhar de desprezo e passou a informar. Os meus investigadores apresentaram os resultados da averiguação efetuada no caso do nosso estimado professor, acrescentando os relatórios da tortura empregada aos 2 patetas que estavam em sua companhia como alunos. Para tua felicidade, nada que pudesse incriminar você ou os outros 2 foi encontrado. O lamentável episódio pode ser considerado, então, uma simples decorrência de um descuido do próprio professor. Naquele instante, procurei não me trair, respirando profundo e calmamente, garantindo assim que eu continuasse tranquilo em relação à situação como um todo. Por sua vez, o líder notou que eu não dava a devida importância a toda aquela investigação que havia sido realizada e passou a me olhar de maneira mais branda. Contudo, mantendo-se no seu ar de reizinho, continuou: Bem, de resto você iniciará atividades junto ao teu concorrente, aquele que te lançou ao túmulo. Precisamos retomar o poder sobre os negócios e o faremos com um soldado meu que está no plano terreno e encontra-se devidamente preparado para ser o novo titular do cargo nos nossos empreendimentos. Para isso, você será imediatamente transferido para a proximidade do quartel-general do sujeito, na companhia de 2 ajudantes. Também um dos meus fiéis guarda-costas seguirá junto para as devidas monitorações. Caso necessário, ele assumirá o controle total da operação, mas só se algo sair fora do planejado. Tudo o que lhe foi ensinado deverá ser empregado contra o maldito usurpador. Quer os resultados num curto espaço de tempo, e para isso é muito importante lembrar que não admito qualquer deslize ou falha nessa missão. Antes que ele me despedisse, levantei a mão para lhe fazer uma pergunta. Ele me olhou com desagrado, porém, com um sinal de cabeça, autorizou. Senhor, eu gostaria apenas de saber como está o nosso estimado professor. Ele, que provavelmente aguardasse alguma questão sobre a missão que estava por iniciar, foi tomado de surpresa. Expressando calma em sua voz, respondeu: A única opção que vemos para recuperá-lo será colocá-lo num novo corpo, reencarná-lo, coisa que já estamos procurando tratar com os técnicos das nossas fileiras. Agora que já dei explicações suficientes, vai cumprir com as tuas obrigações. Saí dali curioso sobre aquela nova, a reencarnação do asqueroso. Contudo, teria que deixar para mais tarde o esclarecimento sobre a possibilidade de aqueles procedimentos serem feitos num lugar tão estranho quanto aquele. Capítulo 16. A caminho. Rapidamente, os 2 auxiliares mencionados pelo líder se apresentaram, sendo acompanhados por um dos guarda-costa. Esse se posicionava como o chefe da expedição. Tanto é que, quando estendi a mão para cumprimentar a todos, ele disse: Nada de cordialidades por aqui. Estamos em missão. As nossas ações e posturas deverão seguir o padrão do nosso amado líder.
e, apontando para os dois ajudantes, completou: esses dois que vão nos acompanhar são os números 312 e 625. Somente eu tenho nome, pois pertenço a uma classe destacada na nossa sociedade. Vocês deverão me tratar por Senhor Homero, entenderam? Obviamente, eu não me intimidei. A hora não era para criar caso, mas sim para continuar no trabalho e, ao mesmo tempo, construir um paralelo à minha estratégia para sair daquele imbróglio. Em relação aos números, pouco ou nada faziam sentido, até mesmo o fato de ter sido destacado o número 1 para mim, mas pela empáfia do estúpido guarda-costa, ele também não perderia por esperar. Colocamo-nos enfim a caminho, saindo da cidade por uma ponte levadiça que lembrava as construídas em castelos da Idade Média. Ao atingirmos o ambiente externo, o panorama que se apresentou era ainda mais tétrico do que o interno, completamente desolado e mais enegrecido. Empreendemos a nossa caminhada seguindo Homero, que se posicionava com trajetos de um grande chefe, procurando intimidar certas criaturas que surgiam pelo caminho pedregoso, em alguns trechos, e extremamente lamacentos em outros. Como ele carregasse um mangual em sua destra, além de um longo punhal no cordão que amarrava os pedaços de suas túnicas, nenhuma daquelas pobres e infelizes criaturas ousava lhe criar qualquer embaraço. Grande parte delas fugia rapidamente de nós ou abria caminho quando era o caso de se encontrarem reunidos como bandos. O ambiente era de um primitivismo atroz. Impossível classificar aquelas pessoas como seres humanos, pois se pareciam muito mais com animais deformados. Homero percebeu que eu fixava o meu olhar curioso sobre elas e comandou: para de olhar fixamente esses monstros, porque assim eles vão acabar nos causando problema. Enquanto nos temem, ficam afastados, mas podem querer se reunir e nos atacar. Evite o olhar para não criar conexão energética. Essa turba, em sua maior parte, é tão selvagem que sequer consegue ser admitida na nossa comunidade. Apesar da grosseria do guarda-costa, ele parecia conhecer um pouco mais do que aqueles com quem eu havia cruzado na cidadela, com exceção do líder e do professor, é claro. A maioria daqueles miseráveis residentes estavam alienados por esse tipo de destaque, a começar pelo nome. Talvez eu pudesse utilizá-lo nos meus planos e não simplesmente colocá-lo de escanteio tão rápido. Se eu quisesse tomar o poder, precisaria de gente útil e com certo desembaraço, uma vez que os dois auxiliares que o líder havia destacado para me assistir eram literalmente cumpridores de ordem, com muito pouco discernimento sobre algo para além de suas obrigações, pelo que eu pude rapidamente perceber. Enfim, eu segui com essa ideia sobre Homero para elaborá-la melhor depois. Depois de horas caminhando, começamos a atingir uma região menos inóspita, chegando à periferia da cidade onde eu residira na minha última experiência no planeta. Fizemos ali uma breve parada para descanso. Eu conseguia ver o que ocorria entre os dois planos dimensionais, tanto a movimentação dos encarnados quanto a dos seus acompanhantes desencarnados, quando estes estavam numa vibração semelhante à nossa. Com efeito, o treinamento que eu recebera do professor
fazia diferença agora, pois eu conseguia identificar pelas emanações mentais de certas pessoas que se dirigiam ao trabalho, que os desencarnados que se associavam a eles tinha aquela sintonia pela guarida oferecida através dos seus vícios ou dos seus pensamentos desequilibrados. Outros, por sua vez, eram cercados por auras brilhantes, não permitindo que vários desocupados que vagavam sem eira nem beira se aproximassem. Buscando esclarecer-me um pouco mais, perguntei a Homero: Senhor, eu noto que muitos desencarnados vagam por essas bandas sem qualquer noção da realidade em que se encontram. Poderão ser úteis? Ele, com um ar professoral, respondeu: Naturalmente que sim, pois são uns alienados e de caráter comprometido. Esses nós poderemos utilizar para os primeiros embates, pois encontraremos forte resistência inicial. Percebi que antes de um simples guarda-costa e vigilante das operações que estariam sobre a minha responsabilidade, eu tinha um técnico comigo. De imediato ele poderia aumentar os meus conhecimentos, uma vez que, se eu me saía muito bem pela condição exponenciada do meu magnetismo, isso não significava que eu soubesse como iniciar os processos em relação àquele que me mandara trucidar. Lógico que, ao vê-lo, o meu ódio seria aumentado, e com isso eu poderia ser mais efetivo nas ações. Mas precisava, antes de qualquer coisa, conhecer o terreno em que estava pisando. E para isso, Homero seria de uma utilidade incalculável. Enfim, por alguma razão, eu começava a me simpatizar com ele. Aguardem, a história continua.